Muitos me julgam pela minha aparência, porque eu visto esse estilo de roupa. Tô aqui me arrumando para ir pra academia, porque eu vou pra academia assim e sou crente. Só que as pessoas esquecem que Deus não vê o que o homem vê. O homem vê a aparência, né? Muitas vezes você veste um vestidão, um saião, mas você não tem intimidade com Deus. Você não dá prioridade a Deus. Muitas vezes você vai para a igreja aos domingos e diz que é crente e julga as pessoas que diz que é crente, mas não se veste diariamente como crente. Óbvio que eu tenho que me importar em cada lugar com uma vestimenta preparada para cada lugar. Eu não ia para a igreja com essa roupa. Mas se eu tô indo para academia, que também não é pecado, depois eu vou falar sobre isso, as pessoas terminam julgando que é crente se veste assim, ou no dia a dia, para ir comprar alguma coisa, ou para ir em algum lugar perto, você bota uma bermuda, um short. Óbvio que tudo tem ordem e decência, só que as pessoas acham que ser crente é aquelas que vestem vestidão e saião. Porém, o que ser crente dela, muitas vezes, é botar uma roupa de vestidão, de, como é que se chama, não vou dizer nem de crente, vou dizer de evangélicas, e vai para o culto de domingo. Porém, aí pergunte se tem intimidade com Deus, se tem uma rotina de oração, se Deus é a prioridade dessa pessoa. Deus, ele não vê o que o homem vê, Deus vê o nosso coração, o nosso oculto. Então, muitas vezes as pessoas julgada pela sua aparência, e muitas vezes, muitas pessoas hoje que estão no mundo não querem se converter, porque na mente delas, elas têm que mudar a vida dela toda. Quem tem que mudar a pessoa é o Espírito Santo, porque o que é pecado para mim, não é pecado para aquela pessoa. O que a Bíblia diz não, é não. Mas o que a Bíblia não proíbe, muitas vezes não é pecado para mim. Por exemplo, cabelo. Não é pecado para mim cortar o cabelo, mas tem pessoas que é pecado, assim como foi com Sansão. Mas as pessoas, elas têm o costume de julgar. Com a sua sabedoria, elas gostam de ouvir, mas elas julgam as suas vestimentas. Mas mesmo que você seja sábio e saiba te dar uma boa orientação espiritual, que é o que eu sei muito bem, elas julgam pelas vestes. Só que eu sei que o meu papel hoje é mostrar para mulheres que elas não precisam entrar em um padrão para servir a Cristo. Elas precisam buscar de Deus qual é o seu papel, qual propósito ele tem, que não existe padrão. Isso são dogmas humanos. Homens se colocaram isso porque antigamente Jesus usava vestido. Você acha que se Jesus viesse à Terra hoje, ele ia usar vestido? Não, porque o padrão de hoje, homens vestem calça. Assim como mulheres vestem shorts. Óbvio que vocês têm que ver o tipo de short. Óbvio que vocês têm que ver qual tipo de... Quem vai botar short mostrando a polpa da bunda, que muitas vezes as meninas ímpias usam? Óbvio que não. Porque você também tem que preservar o seu corpo. Mas botar um short folgadinho. Se você vai para uma academia, um short. Se você vai para uma praia com seu marido, você pode botar biquíni. Porém, se você vai estar em grupo, você preserva o seu corpo. E olha lá também, né? Porque depende das pessoas. Mas enfim, quando eu falo preservar seu corpo, não é ficar de short, de calça, de vestido. É você botar uma saída de praia. Mas as pessoas estão mal acostumadas de achar que crente é quem se veste como crente. Mas não quem sabe o íntimo com Deus. Mas é isso que eu deixo claro aqui. Muitas vezes me julgam pela aparência. E eu já ouvi muita revelação sobre isso, que as pessoas me julgam pela minha aparência, e isso desde lá atrás, quando eu me converti. Então, meninas, vocês que querem se converter e ficam presas por causa dos fardos pesados que a religião coloca em cima, não se prenda a isso, porque se tiver algo para mudar em você, quem vai mudar é Deus. É Deus que vai dizer que não quer, que você vai sentir incômodo, mas não siga um padrão de religiosidade. Porém, todavia, se você entrar numa igreja que não quer que você use brinco, que não quer que você use short, infelizmente você vai ter que obedecer, senão você entra em uma linhagem de desobediência. Mas, se você procurar uma igreja, tipo uma batista, que não tem esse tipo de dogmas,
Talvez você não precise carregar fardo tão pesado para servir a Cristo. Entenda uma coisa, o que vai fazer você uma pessoa íntima de Deus não é suas vestes, é a intimidade que você busca com Ele, nele, no oculto. A prioridade que você vai dar a Ele. Não se preocupe com vestes, se preocupe com buscar a Cristo, porque o que vai fazer você se afastar de Deus não vai ser isso aqui, ó. Vai ser a sua falta de busca de intimidade com Ele e de obediência. É isso.